Fala galera, quem fala aqui é o Lopes. Você sabe o que tem te impedido de começar a investir, deixar de ter dívidas e organizar a sua vida financeira? Vou te dar um spoiler, é a procrastinação. Procrastinar é você adiar algo que você sabe que tem que fazer, que aquilo vai te fazer bem, mas você deixa para depois porque normalmente você se dá certas desculpas. E quando a gente fala de investimento, a primeira desculpa é: eu não tenho tempo para aprender isso. É muito dinheiro que eu preciso para começar a investir. Desculpas como essas. Vou te contar um caso aqui que eu nunca contei e acredito que para ninguém, tá bom? Meu pai sempre quis começar a investir. Meu pai trabalha na indústria, sempre criou a gente com o melhor que ele pôde dar, principalmente em educação, mas uma coisa que ele sempre batia na tecla, que eu me lembro desde quando eu era mais novo é: meu filho, você tem que investir seu dinheiro. Só que de fato, eu nunca vi meu pai investindo. Meu pai nunca investiu dinheiro. E como é que ele sabia que eu tinha que investir? Eu acredito que até certo ponto era assim, procrastinação. Meu pai no máximo colocava o dinheiro ali em algum CDB de algum banco digital para que aquilo pudesse render um pouco mais. Eu acredito que você faz a mesma coisa. Eu me lembro claramente ele parando e falando: meu filho, você tem que aprender a investir, porque o pouco que você ganhar, você vai poder multiplicar. Aí você não vai precisar do INSS para ter a sua liberdade. As palavras que mais ecoam na minha mente saiba que ter liberdade é ter poder de escolha. Essas coisas que meu pai me falava ficaram ecoando na minha mente. Tanto que quando eu comecei o meu primeiro trabalho, ainda lá em Salvador, numa empresa de manutenção de ar-condicionado, a primeira coisa que eu fiz foi tirar parte do meu salário, que na época girava ali em torno de R$ 2.000 bruto, tá? Líquido era 1.400, 1.600, não me recordo muito, porque ainda tinha um ticket de alimentação. Eu dava ao meu pai para ele comprar algumas coisas dentro de casa e parte daquele dinheiro eu tinha certeza que eu iria investir. Como é que eu comecei? Pela parte mais fácil. Eu decidi que se eu utilizasse parte do meu primeiro salário para começar a investir, aquilo iria ser uma bola de neve. Eu teria disciplina para em todos os outros ganhos que viessem na minha conta, aquilo iria me ajudar a multiplicar o meu dinheiro. Você sabe por quê? Existem alguns males que são crônicos da nossa geração. O primeiro é a ansiedade, tá? E eu não estou banalizando isso. É sim uma doença e sim faz muito mal às pessoas. Mas muita gente dessa geração sofre com isso. E o segundo ponto é a procrastinação. Sendo que a procrastinação, ela só vai ser vencida quando você tiver 1 segundo de coragem e tomar a decisão de começar a investir. Porque o pior tipo de procrastinação é a procrastinação financeira. Porque tem associado um ativo que nunca mais você vai ter retorno dele, que é o tempo. O tempo ele não volta. O tempo perdido já era, acabou. E lembra aqui que eu já comentei? Tempo mais juros compostos é igual a renda passiva. Mas antes de ir lá para o foco de como solucionar a procrastinação, por mais que pareça fácil, a gente tem que compreender de onde vem essa procrastinação. E normalmente vem de 3 pontos muito específicos, tá bom? Primeiro deles é sentir dor. Calma que você vai entender. Quando eu falo sentir dor, ninguém quer pagar o preço de viver com menos do que se ganha hoje, de economizar, de deixar de consumir em coisas que são supérfluas, para poder poupar e depois investir. Nossa sociedade vive em uma era do imediatismo. Então, se a gente quer algo, a gente não se planeja para. A gente quer agora, nesse momento. A satisfação tem que ser imediata. O segundo ponto é o medo de errar. E posso te falar, é totalmente normal, tá bom? A gente sempre vai ter medo daquilo que a gente não conhece. E como é que a gente vence essa barreira do medo de errar? É aprendendo. Conhecimento vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para romper a barreira do medo e ganhar mais dinheiro. Mas isso também vai exigir de você, além de decisão, coragem, vontade, organização. E a terceira desculpa que normalmente as pessoas dão é achar que existe um tempo excelente para você começar. Posso te falar? Na maioria das vezes você tem que tomar a decisão agora. Começar a partir desse momento. Porque senão, se você esperar o melhor momento para começar, talvez ele nunca chegue. Ou talvez ele nunca exista. A procrastinação financeira, ela não atinge somente o seu presente, ela atinge principalmente o seu futuro. Cada tempo que você perde não tomando a decisão de começar a investir hoje, é mais tempo que você vai continuar dependendo do seu esforço físico para ganhar dinheiro. Pensa só no seguinte exemplo. Imagina num vendedor de livros que sempre vendeu livros no bairro dele. Vai ter um determinado momento que ele vai atingir o limite de pessoas que vão comprar aquele livro.
porque ele vai ser conhecido naquele bairro e aquele bairro tem uma quantidade de limite de pessoas. Agora imagina essa pessoa vendendo esses mesmos livros dentro da internet. É um público ilimitado. Ele tem acesso não somente à região dele, mas a qualquer outra parte do país. Agora, trazendo esse pensamento para o mundo dos investimentos, é exatamente a mesma coisa. O seu esforço é limitado. E é aí que a gente precisa de ferramentas como juros compostos para pegar o nosso dinheiro e multiplicar ele. Meu amigo, minha amiga, procrastinar com dinheiro é totalmente diferente de você procrastinar em outras áreas. Procrastinar com seu dinheiro é deixar de ganhar mais dinheiro, é deixar de ter o poder da escolha lá na frente. Por isso que eu quero te chamar a seguinte reflexão. Quanto tempo você já perdeu até agora? Quanto tempo você já perdeu até agora, sendo que você não começou a investir ainda? O que é que custa mais caro? Começar a investir hoje, mesmo que você comece a investir hoje, errando, tropeçando ou não investir nunca. Sendo que esses tropeços, podem ser minimizados de maneiras mais diversas possíveis. Vídeos no YouTube, videoaula, cursinho, tudo isso gastando 30 minutos do seu dia para aprender. É por isso que eu quero te convidar a conhecer o meu curso, tá bom? O link está aqui embaixo. E lá eu sempre falo do primeiro passo, que é o princípio que você tem que ter para começar a investir, que é primeiro organizar a casa, ter planejamento financeiro e controle. Porque quase que 90% do que você precisa fazer antes de começar a poupar e a investir é organizar o seu dinheiro e as suas finanças. A partir disso, aí sim a gente começa a montar uma carteira diversificada, além de te fazer aprender a como escolher os melhores ativos dentro das diversas situações econômicas, mesmo se o mercado estiver em alta, se o mercado estiver em baixa, dentro da renda fixa e da renda variável, para que você receba todos os meses uma renda passiva na sua conta. E te ajude a longo prazo a adquirir a sua liberdade financeira, não depender do INSS. Se você quiser me seguir, tem meu Instagram aqui embaixo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, meu Instagram acho que é a melhor maneira de você se comunicar comigo. E tem também meu WhatsApp no final do meu site, que o link tá aqui embaixo, tá bom, galera? Valeu e até a próxima!